A doutrinária da noite de hoje, eu convido a todos os irmãos para juntos fazer a oração de abertura. Amado Pai, amado irmão maior Jesus, nós, teus filhos aqui unidos, reunidos em teu nome, queremos te agradecer a oportunidade que temos de aqui estarmos para aprender mais um pouquinho dos ensinamentos trazidos por Cristo Jesus. Nos ajude, Jesus, a bem compreender o Evangelho da noite de hoje, para bem vivenciarmos lá fora, no nosso dia a dia. Que os teus mensageiros de amor nos abençoe, nos intue, e que abençoe o nosso irmão Grêmio, que hoje tem a tarefa da explanação da mensagem do Evangelho. Que a tua paz, que o teu amor, Jesus, permaneça conosco e que nós possamos permanecer em ti. Que assim seja. Muito boa noite a todos os irmãos, corajosos irmãos que estão aqui hoje, essa noite fria, mas que nós sabemos que cada vez que chegamos aqui na nossa casa, o nosso coração se aquece tão rapidamente, tão facilmente, porque aqui nós temos a energia maior do amor, a energia dos Espíritos bondosos e principalmente a energia do nosso Mestre Jesus. Então, é uma noite especial, que cada vez que nós falamos no nosso Mestre Jesus, cada vez que nós trazemos os seus exemplos, a sua palavra, os seus ensinamentos, cada vez que pensamos nele, se torna realmente uma noite especial, momentos especiais que nós precisamos viver para nos direcionarmos na vida. Então essa é mais uma noite. Então nós vamos abrir o estudo da noite de hoje. Nós vamos começar hoje o capítulo 12, que tem como tema Amai vossos inimigos. E o item que nós vamos trazer é o item 1 e o item 3, que é sobre retribuir o mal com o bem. Nos diz assim: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estás nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Isso está em Mateus 5, 43 a 47. Digo-vos que a vossa justiça não for mais abundante que as dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Mateus capítulo 5, item 20. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura que pressupõe a confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que está lhe a querer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir
em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda ceder no coração assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar, uma vez que a pobreza na linguagem humana obriga a que nos servimos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um amigo não faz bater o coração de modo muito diverso do seu a bater, ao contato com um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança, é perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. O mal que nos causem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los apresentando-se ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar, que assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Mais uma vez, Jesus nos orientando, em relação aos sentimentos, ainda que nós trouxemos conosco pelo nosso nível evolutivo, que ainda é baixo, que o Espiritismo nos explica, onde nós estamos hoje, por que de tanto ódio, de tanto rancor, de tantas guerras que nós temos no nosso planeta, Mas Jesus vem nos dar a receita. Ele vem a nos orientar o que nós devemos fazer em relação a esse sentimento ruim que nós possamos ter por outras pessoas e que também reciprocamente algum irmão possa ter conosco, Então, pela explicação do Espiritismo, cientificamente ele nos fala, que quanto maior for o nosso desprezo por alguém, quanto maior for a nossa antipatia, quanto maior for a repulsa que nós temos por alguém, se torna cada vez maior a chance de nós voltarmos aqui no nosso planetinha, reencarnarmos com esse irmão ao nosso lado. Isso é cientificamente explicado pela doutrina espírita, pela questão dos fluidos negativos, como fala aqui, O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente, quer dizer, o mal ele prende, o ódio, o rancor, ele acaba nos ligando à pessoa que nós momentaneamente não somos de acordo com ele, nos pensamentos, nas ações, e que temos realmente, como eu falei, uma repulsa entre nós, Não conseguimos nos aproximar e ter um sentimento muitas vezes destrutivo, querendo o mal do nosso irmão. Então, o sentimento no mal nos prende a ele. Antes, pelo contrário, o sentimento de amor, o sentimento de carinho, o sentimento de querer bem alguém nos liberta, nos torna livres. Então, por isso a orientação do nosso Mestre Jesus em relação a isso. Não devemos pensar mal, querer mal, por maior que tenha sido o mal que tenha acontecido conosco. O nosso irmão Divaldo falava sempre, o problema não é o mal que te faz, o problema é o que você faz com esse mal que te faz. Como é que você vai reagir em relação ao mal que você está sofrendo? Eu vou devolver na mesma moeda?
Eu vou ter a mesma intensidade de maldade que eu estou sofrendo, ou até maior, ou eu vou tentar me equilibrar, pensar no exemplo de Jesus, saber que eu preciso perdoar, eu tenho a necessidade desse perdão, porque senão eu vou sofrer muito mais do que eu já venho sofrendo com essa maldade que estão tentando trazer até mim, né? Então, nesse sentido de a gente conseguir ter o equilíbrio no mal que possamos estar sendo afetados, somente com Deus, né? Somente tendo fé, né? Sabendo que aqui é uma passagem, que esses irmãos, principalmente, e o Espiritismo traz tão claramente para nós, né? Que não existe santo, que se nós estamos aqui, se nós temos os nossos obsessores, se nós temos os irmãos aqui encarnados também, que têm uma determinada antipatia, e a gente acontece conosco, e com quem já não aconteceu, né? De você não conseguir se afinizar com determinada pessoa sem antes conhecer e conversar com ela. Então, pelo Espiritismo, nós sabemos que não existe acaso, que essa antipatia, que esse sentimento não é de hoje, que muito provável nós vemos trazendo a várias e várias e várias encarnações. E nós somos colocados próximos uns dos outros, né, pela bondade divina para nós nos acertarmos, para nós tentarmos nos afinizar, para tentar diminuir essas diferenças que existem entre nós. Então sempre a bondade de Deus, né? Sempre a bondade de Deus, a bondade maior é nos perdoando, nos permitindo a reencarnação, de estarmos aqui novamente para reparar, né, acertar, aparar as nossas arestas, né? Tentar diminuir esses sentimentos que não são tão bons em relação ao próximo, né? Ou que também esses irmãos possam ter conosco, né? E aqui fala, né, que a questão do entendimento em relação ao amar o vosso inimigo não é realmente ao pé da letra, né? É aos poucos. O amar é nós primeiro não desejarmos o mal para esse irmão, tentarmos não nos ligar a eles com pensamentos de destrutivo, que realmente ele vá mal, que ele sofra, né? Porque nós sabemos que pelas leis de Deus, tudo que nós desejamos, tudo que nós fizemos em atitudes ou em pensamentos, infelizmente vai voltar para nós, na mesma velocidade ou até maior. Então, que é para nos ensinar realmente, né? Então, esse primeiro passo que nós devemos dar desses inimigos, né? Porque a palavra inimigo é uma palavra muito forte, né? Mas nós dissemos muitas vezes nos nossos estudos aqui na casa, mas eu não tenho inimigo. Mas não é o inimigo na acepção da palavra. É aquele irmão que você não consegue conviver, é aquele irmão que, por os pensamentos dele, as atitudes você, entre aspas, condena. Não é você que tem que condenar, porque nós não somos os juízes, né? Mas não se afinizam conosco, fazem atitudes na sociedade que nós achamos totalmente erradas, né? Então, são pessoas que a princípio nós não, olhando hoje, pensando comigo, eu nunca vou conseguir conviver com aquela pessoa pela forma como ele vive, pelas atitudes dele em relação ao próximo, né? Então eu nunca vou conseguir ter essa convivência. O que Jesus quer é que primeiro nós não julgamos e não pensamos mal dos nossos irmãos, né? Segundo, que aos pouquinhos a gente vá entendendo, mesmo sem conhecer a situação do nosso irmão que está fazendo essas coisas que nós julgamos erradas, né? Entendendo aos poucos e vendo o porquê que está acontecendo aquilo, como foi a vida dele, né? Por que ele chegou nesse ponto, como foi a criação dele, né? Se ele foi criado com amor ou se ele foi criado com rispidez, com brutalidade, né? Que realmente isso acaba aflorando em nós a questão do tratamento com brutalidade, com rispidez, com injustiça dentro da família, né? Então acaba aflorando em nós o homem primitivo, que nós sabemos, né? Que nós somos espíritos que foram criados realmente totalmente ignorantes e que viemos ao longo das encarnações melhorando e nos burilando cada vez mais. Nós podemos até ter sido aqueles irmãos que jogaram pedra no nosso Mestre Jesus. Olha como nós evoluímos. Hoje, muito antes, pelo contrário. Se nós tivéssemos a presença de Jesus conosco, fisicamente,
né, eu não sei como nós iríamos conseguir segurar pelo respeito, pelo amor e por tudo que ele significa para nós aqui no nosso planeta. Então, nós evoluímos, nós melhoramos, e as orientações que vêm no Evangelho é para isso. É para que nós vamos cada vez mais crescendo como espíritos imortais, né, e sendo mais felizes, né, que é o único jeito, é fazendo o bem e amando. Então, nós temos aqui um pouquinho da explicação do assunto da noite de hoje, que no Espiritismo, retribuir o mal com o bem ou amar os inimigos é um princípio fundamental para o progresso espiritual. Significa não revidar as ofensas ou ações negativas com mais maldade, mas sim buscar o bem e a compreensão, mesmo para aqueles que nos causam dor. Essa prática, segundo a doutrina, é essencial para romper ciclos de ódio e cultivar o amor, a paz e a evolução moral. Aqui fala sobre ciclos de ódio. Realmente é só o Espiritismo que pode falar em ciclos de ódio, porque aqui está indo muito além dessa encarnação que nós estamos vivendo hoje. Como nós falamos agora, se você já vem com contas a acertar, né, com irmãos que você tenha prejudicado ou vice-versa, né, que ele tenha te prejudicado, esses ciclos de ódio tem que acabar, tem que parar, porque senão não vai parar nunca, né? E infelizmente nós podemos ainda nesse momento que o nosso planeta está passando, né, vai passar do nível mais alto, infelizmente não conseguir voltar mais a encarnar aqui se nós não acabarmos com esse ciclo de ódio. Por isso que no Espiritismo nós falamos em obsessores, né? Desses irmãos, infelizmente, que podem vir até nós por assuntos mal resolvidos em outras encarnações e estar nos incitando a errarmos, né? Incitando a sofrermos por esse ciclo de ódio que fala aqui, que ainda nós não conseguimos nos acertar, mas essa é mais uma oportunidade divina que Deus nos permitiu de estar aqui para acertar e terminar com esse ciclo. O Espiritismo, baseado nos ensinamentos de Jesus, enfatiza a importância do perdão e da prática do bem, mesmo para aqueles que nos prejudicam. Retribuir o mal com o bem não significa ser conivente com o erro, bem claro, né? Mas sim não alimentá-lo com mais ódio e com mais vingança, porque daí realmente não vai terminar o ciclo, né? Nos ensina o Espiritismo como praticar o perdão, não guardar rancor ou desejo de vingança pelas ofensas recebidas. Nos ensina também a ajudar em caso de necessidade, estender a mão para quem nos fez mal, quando necessário, sem segundas intenções. Também nos ensina a não prejudicar, evitar ações ou palavras que possam causar dano a quem nos prejudicou. Também a alegria com o bem alheio, ficar feliz com as conquistas e alegrias daqueles que nos causaram mal. Que é difícil, né? Uma vez que nós estamos ainda bem devagar, né? Aquela pessoa que te causou mal e daqui a pouco ele acaba tendo algumas conquistas, algumas coisas assim, que é difícil a gente ficar feliz, né? Mas os ensinamentos vêm para dizer que devemos, né, pelo menos tentar, né, não ter um mau pensamento sobre o irmão. Reconhecer a humanidade, entender que todos, inclusive aqueles que erram, são seres em evolução. Transformação pessoal, praticar a lei do amor e do perdão para alcançar a paz interior e a evolução espiritual. Nós agindo desse jeito, quais os benefícios que nós vamos ter? Primeiro, a quebra do ciclo de ódio, que nós falamos agora, né? Ao retribuir o mal com o bem, evita-se que a negatividade se multiplique e prejudique a todos. Crescimento moral, a prática do perdão e da caridade eleva o espírito e promove a evolução moral. Nos traz também esses benefícios de agirmos no bem, né? A paz interior, ao cultivar o amor e a compreensão, a palavra encontra mais paz e harmonia em sua vida. Aproximação de Deus. Ao seguir os ensinamentos de Jesus, a pessoa se aproxima do caminho da luz e da verdade. Então nós temos aqui essa quebra de ciclo de ódio
e a gente gosta de trazer os exemplos bem-sucedidos, né? O nosso irmão Divaldo, que não faz muito nos deixou aqui no plano físico, tem a história dele, né? Quem assistiu o filme do Divaldo, né? Que fala em relação a isso muito claramente para nós, né? Um espírito evoluído como o Divaldo, com a missão que ele teve aqui na Terra, ele foi, né, teve um obsessor que o acompanhou por em torno de 30 anos. E aí nós vemos como foi a atitude do Divaldo. Olha, se não é bem o que nós trouxemos aqui nessa noite, o que tem no Evangelho. Divaldo tentou mostrar para aquele irmão que ele tenha prejudicado em séculos passados, que ele estava mudado, que ele evoluiu, que ele era uma pessoa do bem, que ele só amava, que ele só auxiliava, que ele só ajudava. Ele se modificou, auxiliou e melhorou a vida de muita gente, né? Isso foi aos poucos mostrando para aquele irmão que o obsediava ao longo de tantos anos, que aquele Divaldo não era o Divaldo de 100, 200 anos atrás. Não era o Divaldo. Não era aquele velho Divaldo. Aquele Divaldo era um novo irmão que aprendeu a amar, que estava em missão aqui na Terra como ele esteve, né? E que estava modificado. E que, pelo que ele era hoje, ele mesmo se condenava e achava errado tudo aquilo que ele fez no passado, como nós, né? Viemos fazendo e melhorando ao longo dos séculos, né? Ao longo das reencarnações. Isso aí, o exemplo de bondade foi, aos poucos, foi amolecendo esse irmão, que estava ali para se vingar dele, né? E aí, claro, por o Divaldo ser o que ele foi aqui, Deus deu a chance maior ainda dele, de ele receber na mansão do caminho, né, que todos sabem, essa obra linda que tem lá, de receber uma criança que foi a mãe do obsessor em outra vida. E recebeu com todo amor, como se tratando como filho, como ele criou, né? Todos os mais de 600 filhos que ele tinha, ele tem ainda, né? Então isso aí, por fim, realmente aí quebrou, né, o ciclo do ódio. Realmente, o irmão obsessor que estava junto com ele não aguentou. Aí ele teve que dar o braço a torcer. Aí eles conversaram, o filme é muito lindo nessa parte, né? O Divaldo conversando com o obsessor, e ele realmente disse que a partir daquele momento ele ia se afastar, que ele não ia tentar mais prejudicar o irmão Divaldo, que fez isso ao longo de 30 anos mais ou menos, né? E que realmente o Divaldo provou para ele que ele era outra pessoa, que ele era realmente uma pessoa do bem, né? Que veio aqui para ajudar todos os irmãos que ele ajudou, e aí agora ainda recebendo a mãe dele, né, como uma filha adotiva, né, a quantidade de filhos que ele teve, e criando ela com o maior amor do mundo, com o maior cuidado. Então, olha o exemplo do que nos traz aqui realmente o Evangelho de hoje em relação a como devemos nos comportar em relação aos, entre aspas, inimigos. Porque não é dado para nós lembrar, né? Nós sabemos, né, meus irmãos, que nós não lembramos das vidas passadas, das encarnações passadas, porque nós não iríamos aguentar, nós não iríamos segurar, né? Tudo que nós condenamos hoje, tudo que nós pensamos de bem hoje, saber que em outra encarnação, em outras, nós fazíamos totalmente o contrário. Se eu condeno o crime, eu lembrar que eu fui um criminoso. Se eu condeno o aborto, eu lembrar que eu ajudei ou fiz abortos em outras encarnações, né? Se eu sigo Jesus hoje, se eu escuto a palavra do Mestre através do Evangelho, através das obras básicas do Espiritismo, aceito e sei pelo raciocínio que é o que eu tenho que seguir, que é o que vai realmente me ajudar a ser feliz e a ser melhor, e eu pensar que lá no passado eu fui um perseguidor do cristianismo, eu pensar que eu matei cristãos, que eu joguei os cristãos aos leões, que eu fiz maldade, nós não iríamos realmente segurar de estarmos encarnados aqui. Então, bendito esquecimento que nós falamos do Espiritismo, né? Em relação a isso também, nós não conseguimos nos lembrar as pessoas que nós fizemos mal, quem foi. Só que muitas vezes esses irmãos não conseguiram nos perdoar. Eles vêm, infelizmente, né? Porque Deus dá o livre-arbítrio. Estando encarnado ou desencarnado, nós continuamos com o livre-arbítrio. Nós vamos aonde nós queremos.
O que nós vamos levar de resultado disso, aí é consequência de cada um. Então, esses irmãos que não conseguiram quebrar esse ciclo de ódio em relação a nós, podem estar aqui nos obsediando, tentando que nós sejamos infelizes. Por isso que Jesus falou, né? Orai e vigiai. Quer dizer, faça a prece, se ligue a Deus e vigie, fique esperto, né? Por isso o Espiritismo nos traz o raciocínio lógico, o raciocínio em relação a tudo, para que nós pensamos, que nós não nos coloquem garganta abaixo, né? Coisas que não têm um fundamento lógico, um raciocínio lógico, a minha inteligência não permite que eu aceite, com coisas que realmente são fantasiosas e místicas, né? Que eu realmente siga Jesus, que eu estude a sua palavra, né? Nós estudamos muito aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que nos clareia tanto a nossa caminhada, né? Porque isso aí só vai nos trazer o bem, né? Só vai nos mostrar o caminho correto a ser seguido. Então, nós falamos da receita, né, que Jesus trouxe para nós, e a receita em relação a essa relação com irmãos que nós não nos acertamos é a seguinte: tudo o que temos a fazer é dar um passo de cada vez. Hoje é evitar a vingança, amanhã deixar de odiar, mais tarde até desejar o bem, e quem sabe poder ajudar. Dessa forma estaremos seguindo o rumo a essa nuance de amor tão diferente e rara ainda na Terra. Então, como nós falamos, né? Como é que eu vou já amar de cara já uma pessoa maldosa que me fez muito mal, que me prejudicou a minha família, perseguiu ou o que for, né? Então a receita de Jesus é essa. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe que nós somos espíritos em evolução e que ainda temos muitos defeitos, né? Mas por amor, né? Pelo mais puro amor, ele nos deu a receita, né? Que primeiro, né? Hoje é evitar a vingança. Primeiramente, eu não posso me vingar pelo mal que eu sofri, né? Repetindo também o que Divaldo falava nas suas palestras, enquanto eu estou sofrendo a maldade, o mal, não é problema meu, é problema de quem está fazendo isso comigo. A partir do momento que eu revido, né, a questão da vingança, aí vai passar a ser problema meu, que daí eu deixei de ser, né, o que estava sofrendo a ação e eu passei a ser o carrasco que está devolvendo da mesma moeda, ou pior ainda, tudo que eu sofri. Então, a questão de você revidar a orientação é que não possamos fazer, não devemos fazer. Porque o problema de quem faz o mal é de quem faz o mal, não é meu, né? Então, essa é a orientação. Nós temos então no Momento Espírita, interessante essa parte que eu peguei no Momento Espírita que fala, né, em relação a esse assunto. Em sua feição de Evangelho redivivo, o Espiritismo revisita os ensinamentos do Cristo e nos mostra que o amor, em suas manifestações sublimes, em forma de perdão e de caridade, é o verdadeiro transformador de almas, que nos possibilita ver e compreender nossos inimigos como irmãos e nossos problemas e sofrimentos como degraus de uma divina escada que nos permite a elevação do espírito em rumo da perfeição possível à nossa condição humana. Não é simples e sem dificuldades esse caminho, mas cabe a nós espíritas elevarmos nossos pensamentos às esferas superiores com humildade e devoção a Deus e empregarmos o amor como bálsamo do bem e da caridade para com o próximo. Que lindo, né? Essa orientação do Momento Espírita em relação ao assunto de hoje. Então, para encerrarmos, meus irmãos, eu vou trazer uma frase que eu li, que o nosso irmão Chico Xavier disse em relação à bondade. Nunca se arrependa de ter um bom coração. Tudo que é bom volta multiplicado, e quem age na maldade é cobrado pela vida. Por essa razão, ame e perdoe sempre. Orientação do nosso irmão Chico, né, luminoso Chico Xavier,
que trouxe tantas coisas boas para nós, né? E mensagens lindas como essa, nos orientando em relação ao perdão, para que quebremos o nosso orgulho, que baixamos um pouco o nosso bico, né? As nossas cabeças, que muitas vezes estão muito altas, sabendo que nós somos todos irmãos, que nós somos filhos do mesmo Pai, que todos nós temos um Mestre grandioso, Jesus, que nos ama, mesmo quem não acredita em Jesus, Ele ama igual. Isso nós sabemos pelo Espiritismo, que eu não preciso dizer que acredito ou que amo Jesus. Ele nos ama do mesmo jeito, da mesma forma, e vai ser justo com nós do mesmo jeito também. Então, que Jesus continue nos iluminando, que o aprendizado da noite de hoje fique gravado em nós realmente, para nós tentarmos pôr em prática cada vez que possamos sofrer percalços durante a nossa vida, que possamos sofrer injustiças, né, que muitas vezes acontecem, que o sentimento de ódio não se instale em nós, porque nós, pela doutrina, nós sabemos que o ódio, o rancor, a mágoa, primeiramente prejudica demais o nosso espírito e depois o nosso corpo físico também. Então, que possamos amar mais, ser mais justos, mais tolerantes, ter mais empatia e continuar seguindo, né, o caminho traçado por Jesus, que veio aqui nos ensinar tanto e que deixou um exemplo de tanto amor e tanta luz, assim, que assim seja. Agradecemos ao nosso irmão Glênio pela explanação do Evangelho. Então fica para todos nós colocar em prática no nosso dia a dia, né? Amar aqueles que não gostam de nós, pagar o mal com o bem. Isso são atitudes de almas mais elevadas, e nosso objetivo é nos elevar moralmente. Então, amar os nossos inimigos, fazer tudo o bem àqueles que porventura não gostam de nós, rezar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, a fim que nós sejamos filhos de Deus, somos todos irmãos. E como diz aqui o Evangelho, Deus faz nascer o sol para o bom e para o mal, para o justo e para o injusto, né? Ele é amor. Faz chover tanto para o bom como para o mal. Então, esse ensinamento que Jesus nos traz é pagar o mal com o bem. É difícil? É, mas não é impossível. Basta querer fazer, né? Fazer um esforço. Então agora eu convido que todos possam mentalizar as pessoas que querem auxiliar e vamos rogar a Deus que derrame as bênçãos sobre nós, sobre todos aqueles que trazemos no pensamento e no coração, e de alguma maneira gostaríamos, Senhor, que o Teu amor os envolvesse, os fortalecesse naquilo que eles mais precisam. Pelos moradores de ruas, vos rogamos, pelos presidiários, pelos órfãos, por aqueles que ainda escolheram o caminho do crime, que a Tua misericórdia chegue a todos e a cada um. Em especial, Jesus, rogamos a vós, dê a paz em nós, a paz no nosso lar, a paz no mundo, para que possamos viver realmente como uma grande família, Teus filhos, irmãos em Cristo. Que os mensageiros de amor que aqui estão possam assistir aos passistas na tarefa da fluidoterapia, que abençoe a água que cada um vai beber, que abençoe todos os irmãos, que os nomes se encontram nos pedidos de oração.
onde estiver, Senhor, o irmão nosso sofrendo dores físicas ou dores morais, que o teu amor o socorra e os fortaleça na paz e no bem. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que hoje tivemos de aprender os teus santos ensinamentos. Que assim seja.